Eu sou Arlindo do Tião Sapateiro, daquelas bandas da Estrada Nova, aqui nas redondezas de São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas Gerais. O que eu vou contar aconteceu em 1964, quando ainda era bem novo, e me mandaram trabalhar num sítio emprestado, daqueles no fim do mundo, longe de qualquer cidade grande. Numa época em que as estradas eram só poeira e buraco, e a gente se virava com o que tinha. Era um lugar calmo, se é que a gente pode chamar assim. O sítio ficava a uns bons quilômetros da vila, em meio a uma plantação de mandioca que ninguém mais queria cuidar. O dono tinha ido embora, e o mato tinha tomado conta. Só as raízes da mandioca ainda resistiam, fincando-se na terra, como se a terra quisesse engolir tudo ao redor. No centro da plantação, bem no meio do caminho, havia um poço. Era um buraco, na verdade. Um buraco velho, cheio de lama preta, que ninguém se atrevia a mexer. Ninguém mais usava aquilo, nem para beber água, nem para nada. Mas sempre me lembro de olhar para aquele poço com um certo arrepio. Algo naquela lama me dava um pressentimento ruim, como se ela estivesse viva, esperando para engolir quem fosse tolo o suficiente para se aproximar. Os mais velhos falavam pouco sobre ele, mas sempre que alguém passava perto, o olhar desviava. E os rumores, bem, esses corriam soltos, mas ninguém falava diretamente sobre o que se dizia de verdade. Eles só olhavam e desviavam. Eu não sabia ainda, mas aquele dia, o poço e eu nos encontraríamos de um jeito que mudaria a minha vida para sempre. Era mais uma manhã abafada, como tantas outras no interior, e eu estava ali na plantação com o sol já alto, começando o trabalho de puxar as mandiocas. O suor escorria pela testa e o ar quente me fazia sentir como se estivesse imerso numa grande panela. O barulho da enxada cortando a terra era o único som que quebrava o silêncio, até que, ao olhar para o canto do campo, eu vi o poço. Aquele poço, sempre o evitava, mas aquele dia parecia diferente. Algo estava no ar, um cheiro pesado, como se a terra estivesse respirando. Quando me aproximei, a primeira coisa que notei foi que o chão ao redor do poço estava mais úmido do que o normal. A lama, que sempre ficava parada e pesada, agora parecia mexer-se de forma sutil, quase como se estivesse viva. E não era só isso, havia algo de estranho, uma sensação no ambiente, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais quente, mais sufocante. Fui caminhando em direção ao poço, movido por uma curiosidade que não soube explicar, mas meu instinto de cautela estava mais afiado que nunca. Cada passo que eu dava, parecia que o terreno ficava mais pesado, como se estivesse sendo puxado para o centro da terra. Aquela lama borbulhava agora em pequenas bolhas, como se estivesse engolindo a luz ao redor, criando uma sensação estranha no estômago. Parei alguns metros antes de chegar perto. Um arrepio percorreu minha espinha e, por um momento, pensei em dar meia volta e sair dali. Algo estava errado. E o medo, esse medo incomodante, tomou conta de mim. Mas algo me mantinha ali, fixando o olhar naquelas bolhas escuras que começavam a formar uma dança, como se a terra estivesse tentando me falar. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas a vontade de entender o que era foi mais forte que o medo. Foi então que do fundo do poço algo começou a se mover. Primeiro, uma forma escura se ergueu da lama, arrastando-se lentamente, como se não tivesse pressa. O que surgia não era humano nem de longe. A figura era grotesca, quase impossível de ser descrita. Não tinha pele, apenas carne negra, que parecia apodrecer a cada segundo.
Os músculos retorcidos e expostos estavam cobertos por uma camada espessa de barro seco. Mas o pior de tudo eram os olhos, 2 pontos vermelhos, como se fossem brasas ardendo, me observando com uma fome insaciável. O som que a criatura emitiu, um grunhido profundo e gutural, soou como um porco ferido, mas muito mais animalesco, algo que não deveria existir. O ar ao redor pareceu se condensar, e eu quase podia sentir a vibração daquele som na minha própria pele. O coração disparou e o pânico tomou conta de mim de imediato. Cada instinto de sobrevivência gritou em minha mente: correr, fugir, sair dali antes que fosse tarde demais. Sem pensar 2 vezes, dei as costas e corri, com a força que só o medo pode proporcionar. Mas quanto mais eu corria, mais a lama parecia se espalhar, como se o próprio chão estivesse se abrindo para me engolir. Cada passo que eu dava, a terra ficava mais pegajosa, me prendendo, me arrastando. Eu tropeçava, caía, me levantava e corria novamente, mas o terreno se tornava um pesadelo, as raízes da mandioca pareciam me prender e a lama subia até os meus joelhos. Eu olhava para trás e via a criatura me seguindo, arrastando-se com a mesma lentidão. Mas a sensação era de que ela estava me alcançando. A luta pela fuga não era mais apenas contra o monstro, mas contra a própria terra, que parecia querer me afundar junto com ele. Eu corri como nunca corri antes, mas quanto mais eu tentava escapar, mais a terra parecia me puxar. Cada vereda que eu pegava se transformava em uma armadilha, mais lama, mais raízes. O terreno que antes parecia simples, agora parecia um labirinto sem fim, onde cada passo me afundava mais. Era como se o próprio sítio tivesse se transformado em uma prisão de barro e trevas. A criatura continuava atrás de mim, arrastando-se sem pressa, mas com uma força estranha que parecia me alcançar cada instante. Cada vez que eu olhava para trás, via seus olhos de fogo brilhando na escuridão da plantação, um brilho que parecia consumir tudo ao redor. O grunhido, agora mais forte, me cortava a alma. Eu não tinha dúvida. Ele estava me seguindo e não iria parar até me pegar. Minhas pernas estavam pesadas e a lama parecia estar viva, tentando me segurar. A cada passo, os pés afundavam mais fundo, como se a terra estivesse se fechando sobre mim. Eu me sentia preso, como se a própria terra tivesse se tornado uma prisão, com raízes que me agarravam e me puxavam para baixo. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com a lama que me cobria. Eu tentei me livrar, mas a cada movimento, a lama parecia se agarrar mais forte, como mãos invisíveis tentando me engolir. Eu estava sendo consumido, não apenas pela criatura, mas pela terra inteira. O sítio, que antes era um lugar tranquilo, agora parecia querer me afundar, me engolir para sempre. A sensação de que nada naquele lugar me queria bem me invadiu. Não importava para onde eu corresse. Parecia que o poço estava me chamando, e a terra só queria me levar até ele, junto àquela coisa que me perseguia. Eu estava ficando sem forças, sem saída. E o pior de tudo, sabia que a cada segundo estava mais perto de ser consumido por aquele pesadelo. A criatura estava mais perto agora, os grunhidos abafados pela distância que nos separava, mas ainda assim cortando o ar como facas afiadas. Cada passo que eu dava era mais pesado que o anterior, e a lama, cada vez mais espessa, me puxava para baixo. Eu podia sentir o peso daquilo me envolvendo, e a criatura, com seus olhos de fogo, estava prestes a me alcançar.
O som de seus passos sobre a terra era pesado, quase um trovão, e o medo tomou conta de mim de forma visceral, como um animal encurralado. O cheiro de podridão chegou até mim, e eu soube, naquele instante, que não havia mais tempo. Ela estava quase em cima de mim. Senti uma pressão na minha nuca, como se a carne da criatura estivesse se aproximando, suas garras invisíveis tocando minha pele. Eu podia ouvir o ar sendo sugado pela boca daquilo, e a sensação de ser consumido era insuportável. O calor dos seus olhos queimava minha carne, como se estivessem derretendo a minha alma. Eu estava prestes a ser engolido. O poço estava me chamando, e a terra ao redor só queria me afundar mais rápido. Mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. O medo se transformou em uma vontade desesperada de sobreviver. Me arrastei pelo chão, a pele arranhando nos espinhos das plantas que brotavam por entre a terra. A lama estava me engolindo, mas a vegetação parecia ser minha única saída. Eu não tinha mais forças, mas não podia desistir. Sentia minhas mãos sangrando, meus pés presos, mas não parei. O monstro estava tão perto que podia ouvi-lo respirar, mas a vegetação me deu um respiro, um segundo de vantagem. Com os espinhos me rasgando, arrastei meu corpo para fora, rastejando, me segurando naquilo que a terra ainda não tinha tomado. Foi uma luta desesperada, não só contra o monstro, mas contra a própria terra que queria me aprisionar. No fim, eu consegui me afastar, mas não sabia por quanto tempo conseguiria escapar. Quando finalmente cheguei em casa, estava quase nu, meu corpo coberto de cortes dos espinhos e lama. Eu mal conseguia caminhar, as pernas tremendo sob o peso do que havia vivido. A dor das feridas era forte, mas não comparava à sensação de terror que ainda me consumia por dentro. Eu me arrastei até a porta de casa, e a imagem daquele poço, daquela criatura, não me deixava em paz. Entrei, sem forças, e me joguei em uma cadeira, respirando pesadamente. A mulher me olhou assustada, mas eu não tinha palavras para explicar o que acontecera. Como poderia contar o que vi, o que vivi, se até agora parecia tão irreal? Os gritos da criatura ainda ecoavam na minha cabeça, e os olhos de fogo queimavam minha mente. A sensação de estar sendo perseguido não desaparecia. Mesmo com o peso da exaustão me consumindo, meu coração ainda batia rápido, como se estivesse em fuga. Tentei falar sobre o que aconteceu, mas as palavras pareciam pequenas, sem força. Eu dizia, o poço, a criatura, mas tudo parecia vago, como se o terror real estivesse além das minhas palavras. O que aconteceu ali não podia ser contado por simples frases. Eu sabia que ainda estava sendo caçado, mesmo em segurança. O alívio que sentia era temporário, e algo dentro de mim me dizia que aquilo não tinha terminado. O poço, a criatura, ainda estavam lá, esperando, e não poderia escapar tão facilmente. Algo mais estava por vir, e eu sentia que seria tarde demais para fugir novamente. No dia seguinte, com o corpo ainda marcado pelos espinhos e pela lama, voltei ao sítio. O que eu procurava, não sabia dizer. Talvez uma resposta, um alívio, uma explicação que me fizesse acreditar que tudo aquilo não passou de um pesadelo. Mas ao chegar perto do poço, fui tomado por um espanto que não conseguia entender. O poço estava seco. A lama, que ontem parecia viva, havia desaparecido. Não havia mais borbulhas, nem o cheiro pesado que me sufocava. O buraco no chão estava vazio, como se nada jamais tivesse acontecido ali. O que antes parecia ser uma criatura infernal,
Agora não passava de um lugar desolado, sem vestígios de qualquer mal. O terreno parecia comum, como se o tempo tivesse apagado tudo o que havia acontecido. Mas por mais que tentasse, algo dentro de mim não se acalmava. O que vi, o que vivi, não poderia ser esquecido tão facilmente. A sensação de que o poço era algo mais do que parecia, algo mais antigo e maligno, me consumia. Como aquilo poderia simplesmente desaparecer, sem explicação? Eu sabia que o que aconteceu ali não tinha sido um delírio. Eu vi, eu vivi, eu escapei de algo real. O poço e a criatura sumiram, mas o que restou foi a certeza de que havia algo mais naquele lugar, algo que o tempo e a terra não poderiam apagar. O mistério não estava resolvido, e de algum modo, sabia que o poço ainda me marcaria, mesmo que ninguém mais acreditasse no que eu vivi. O horror não havia terminado, e o silêncio do campo só aumentava a incerteza que ainda me acompanhava. Meu nome é Josefa, mas me chamam de Zefa do Bené. Sou daqui do Murucupi, perto de Barcarena, no estado do Pará. Em 1957, morava sozinha em um barraco à beira da mata. A casa era simples, de madeira, com o telhado de palha. O chão batido de terra parecia absorver todos os sons que vinham da floresta. O silêncio, durante o dia, era interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. Mas quando a noite caía, o som da natureza tomava outra forma. O vento que passava pelas árvores, com seus suspiros e estalos, parecia querer contar histórias de tempos passados. Não tenho filhos, nem marido. Minha vida se resumia a cuidar de mim mesma e da terra que me sustentava. Plantava o que podia: feijão, milho e arroz. Às vezes algum vizinho de longe aparecia para trocar um pouco de farinha por feijão, mas eram visitas raras e logo iam embora. A solidão era companheira constante. Nos dias de calor eu sentava na cadeira de madeira velha e observava o rio que ficava a algumas horas de caminhada. Ele era um consolo, mas ainda assim a sensação de estar sozinha, longe de tudo e de todos, não me deixava em paz. O barraco, isolado da cidade e cercado pela mata densa, era meu refúgio. Não havia luz elétrica, apenas a luz da lua e da vela que acendia à noite. Cada estalo no telhado ou ruído na mata fazia meu corpo se alertar. Estava sempre atenta, esperando que o próximo barulho fosse apenas mais um animal ou algo mais. Mas, bem fundo na minha alma, eu sabia que o silêncio em algum momento seria quebrado por algo que eu não entendia. Algo que vinha de longe, ou talvez de perto, mais perto do que eu imaginava. Durante várias noites comecei a ouvir algo estranho. Um som que vinha da porta do lado de fora. Não era o vento, nem o barulho dos animais que costumavam rondar a mata. Era o som de uma faca batendo, como se alguém estivesse golpeando uma superfície de madeira com a lâmina de um facão ou faca de cozinha. O som era seco, repetitivo, e parecia se aproximar a cada noite, mais perto da minha porta. Eu me levantava com a primeira batida e ia até a entrada do barraco, abrindo a porta lentamente. Mas não havia ninguém lá fora. Nas primeiras noites, pensei que fosse apenas algum animal, talvez um porco do mato, ou até mesmo algum caçador que estivesse passando. Mas o barulho era sempre o mesmo, preciso e constante, como se a faca estivesse sendo levantada e batida contra a madeira de forma deliberada. O medo começava a apertar meu peito, mas eu tentava ignorar. Talvez fosse apenas o vento,
algum pedaço de madeira solto batendo nas vigas do telhado. Eu me convencera de que não havia motivo para preocupação. No entanto, a cada madrugada, o som se tornava mais claro e mais distinto. Era impossível não ouvir. Toda vez que a faca batia, minha cabeça se enchia de questionamentos. Quem seria essa pessoa? E por que estaria batendo ali, sem fazer mais nada, sem dizer uma palavra? Eu olhava pela janela, tentando ver algo na escuridão, mas o mato estava sempre quieto. Não via nenhuma sombra, nenhum movimento. Só o som persistia, quebrando o silêncio da noite. Eu não podia deixar de pensar que aquilo não era normal, mas me forçava a acreditar que era só o vento ou algum animal desconhecido. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Naquela noite, o som da faca estava mais nítido do que nunca. Eu estava deitada, já sem conseguir dormir direito, quando ouvi a batida tão perto que parecia vir de dentro de casa. O coração começou a acelerar. Levantei-me lentamente, com a vela tremendo nas minhas mãos, e fui até a porta. O vento fazia as árvores se balançarem, e o som da faca, que antes parecia distante, estava agora tão próximo que parecia vir da própria madeira da minha casa. Quando abri a porta, o que vi me paralisou. Uma figura encurvada estava de frente para mim. Era uma velha, magra como um galho seco, com a pele pálida e enrugada, quase transparente. Seus olhos eram fundos e vazios, como se não tivessem vida, mas ao mesmo tempo pareciam fixos em mim, como se me observassem atentamente. Ela segurava uma faca de cozinha, grande e pesada, que batia contra a parede com um som macabro, ritmado, como se fosse parte de algum ritual. O barulho da lâmina tocando a madeira era ensurdecedor. A velha não disse uma palavra, mas eu a ouvi, não com os ouvidos, mas de alguma forma, as palavras surgiram na minha cabeça como um sussurro em minha mente. Vou te cortar, vou te levar. A voz não vinha de sua boca, mas parecia vinda do ar ao redor dela, tão clara como se fosse uma ameaça direta. Eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. O medo me congelava. Não conseguia me mover nem gritar. Eu olhava para aquela figura sinistra e sentia um calafrio que tomava todo o meu corpo. As pernas fraquejavam e, por mais que tentasse, não conseguia afastar os olhos daquela velha. Ela estava ali, diante de mim, como uma aparição, e tudo o que eu sentia era uma certeza terrível. Aquilo não era um sonho. Ela estava ali com intenções sombrias, e eu não sabia como escapar. Depois do que vi, fechei todas as portas e janelas. Reforcei tudo como pude, trancando cada fresta, na esperança de que a velha não voltasse. Mas a cada noite, o som da faca continuava, como se nada tivesse mudado. A primeira vez que ouvi novamente, pensei que fosse a memória me pregando uma peça, talvez um eco da minha mente aterrorizada, mas não era. O som vinha de dentro de casa. Eu me levantei, tremendo, e fui até a sala. O som da faca batendo parecia vir da mesa, da madeira. Não era um barulho distante, era nítido, quase como se a lâmina estivesse arranhando a superfície de perto. Eu me aproximei devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para a mesa, para o tamborete de madeira no canto, mas não havia ninguém ali. Nada estava fora do lugar, mas o som persistia, cada vez mais alto. O medo tomou conta de mim. Sentei-me na cadeira e olhei fixamente para a mesa. Ouvi a faca bater de novo, agora na madeira do tamborete, como se estivesse sendo arrastada pela superfície, pressionada contra o móvel.
sem que eu conseguisse ver o que estava fazendo aquilo. A lâmina parecia se mover sozinha, cortando o ar. O som se repetia, contínuo, cada vez mais forte, como se estivesse me cercando. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia não sair. Meu corpo estava imóvel, paralisado pelaquilo que não conseguia entender. A noite foi longa. Passei horas ouvindo a faca sem conseguir dormir. Olhava ao redor, esperando ver algum sinal de que aquilo era real, mas não havia nada. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo era insuportável. Tudo em mim queria acreditar que era um pesadelo, mas as evidências estavam claras. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu não conseguia mais controlar. Não conseguia mais viver com o som da faca, com aquela presença invisível rondando minha casa. As noites se tornaram insuportáveis e eu sabia que algo estava muito errado, algo além do que eu conseguia compreender. A velha, ou o que quer que ela fosse, não estava mais fora da minha casa. Ela estava dentro, me vigiando, me assombrando. Eu decidi que não aguentava mais. Não podia mais ficar ali, sozinha, esperando o próximo barulho da faca. Levantei-me no meio da noite, sem mais forças para enfrentar o medo. Pus a pequena mochila nas costas e saí do barraco com o coração disparado. Caminhei apressada pela trilha que me levaria até a casa de uma parenta, em um lugar mais afastado. O escuro da noite parecia se fechar sobre mim, como se a floresta quisesse engolir todo o caminho. Enquanto caminhava, minha mente estava uma bagunça. O que poderia ser aquela velha? Eu sentia que não era humana, que havia algo sobrenatural por trás de tudo. Talvez fosse um espírito vingativo, algo que eu nunca deveria ter visto, algo que estava me perseguindo. O barraco agora parecia ter sido assombrado há muito tempo, e eu, tão isolada, nunca percebera os sinais. Quando cheguei à casa de minha parenta, a sensação de alívio foi grande, mas o medo não me deixava. Eu sabia com toda a certeza que nunca mais voltaria para lá. A decisão estava tomada. Meu barraco era um lugar amaldiçoado e eu não queria mais fazer parte dessa história. Após dias de angústia, resolvi, com a ajuda de alguns familiares, voltar ao barraco. A casa estava vazia, mas o ar parecia pesado, como se algo a tivesse dominado. O caminho até lá foi silencioso, e embora eu tentasse me convencer de que tudo estava bem, um calafrio me percorria a espinha. Quando finalmente chegamos, a visão do barraco me fez parar no lugar. O ambiente estava desolado, mas algo estava terrivelmente errado. A primeira coisa que notei foram as marcas na madeira. As paredes, que antes estavam limpas e simples, agora estavam cobertas com sulcos profundos, como se uma faca enorme tivesse sido arrastada por toda a casa. As marcas eram irregulares, algumas horizontais, outras verticais, mas todas com a mesma precisão fria. A mesa que eu costumava usar para fazer o jantar tinha a mesma marca, como se alguém tivesse passado uma lâmina afiada por ela, fazendo ranhuras profundas na madeira. O tamborete também não estava imune. Cada móvel, cada canto, cada parede tinha alguma marca. Era como se a faca tivesse dançado por toda a casa, marcando tudo ao seu redor. Mas não havia ninguém ali. Não havia sinais da velha. Nada, além daquelas marcas estranhas e do silêncio que parecia me sufocar. Olhei para os meus parentes que estavam tão inquietos quanto eu, que eles não podiam ver o que eu via. Mas eu sabia que a velha, ou o que quer que fosse, tinha deixado sua marca em cada canto daquele barraco. O medo começou a tomar conta novamente. Agora,
Uma sensação mais sombria me assolava. Talvez a velha não estivesse mais no barraco. Talvez ela tivesse me seguido. A faca, sempre presente, agora estava dentro de mim, em minha mente, me lembrando do que aconteceu. Eu não podia mais ignorar. Algo muito pior que eu imaginava estava por trás disso tudo, e talvez já fosse tarde demais para fugir. Após aquele dia no barraco, nunca mais voltei a dormir sozinha. O medo não me deixava. Passei a viver com meus parentes, tentando recuperar a paz que perdera. Mas à medida que os dias se passavam, algo ainda me incomodava. Não era apenas o temor da velha, mas a sensação de que ela ainda estava lá, perto de mim, mesmo que eu não a visse mais. Não era mais o som da faca, mas as marcas que apareciam de forma cada vez mais frequente. Essas marcas começaram a surgir em lugares inesperados, em objetos e superfícies ao redor de onde eu morava agora. A faca, aquela mesma faca que havia me assombrado, parecia continuar sua jornada. Uma linha profunda na madeira da mesa da minha parenta, outra no chão, no tamborete que ainda estava comigo, como se a velha estivesse desenhando um caminho insistentemente em algum lugar à minha volta, sempre próximo, mas sem nunca se revelar completamente. Eu olhava para as marcas e sentia um calafrio percorrer meu corpo. Não importava onde eu fosse, a faca e o que ela representava me seguia. A velha nunca mais apareceu fisicamente, mas seu espírito, ou o que quer que fosse, estava lá, em cada marca deixada, em cada noite silenciosa. O barraco e a mata pareciam ter se tornado parte dela, e eu não sabia se conseguiria escapar. Eu temia que a velha estivesse apenas esperando para completar o que começou, como se o que havia feito na minha casa fosse apenas o início de algo ainda maior. E assim, cada dia, cada passo que eu dava era acompanhado pela certeza de que nunca mais teria paz. Meu nome é Manuel do Chico, nascido e criado nas bandas de Igarapé-Açu, interior do Pará. Corri minha infância pelos barrancos de rio, conhecendo mato e caminho como quem conhece a palma da própria mão. Em 1958, eu era um homem de 20 e poucos anos, com as costas queimadas de sol e a mão cheia de calo de tanto lidar com roça e terra dura. Naquele tempo, todo mundo falava de um pedaço de Campo Velho, uma faixa larga de terra logo depois do Bananal, onde ninguém ficava depois que o sol caía. Diziam que lá morava coisa ruim, uma assombração de mulher que andava coberta de barro, rachada de cima a baixo. Contavam que quem cruzava aquele lugar de tardezinha voltava mudo ou não voltava nunca. Eu ria. Achava tudo isso história de velho, sem ter o que fazer, querendo botar medo em gente besta. Passei por lá muitas vezes, nunca vi nada. Mas naquele dia, a chuva vinha chegando grossa no horizonte e eu me enrolei no serviço. Quando me dei conta, o céu já estava roxo e eu ainda estava ali, bem no meio do campo esquecido. Foi nesse momento que tudo começou. A tarde caía rápida, engolindo o céu num manto escuro manchado de roxo e cinza. Apressado, terminei de cortar o último toco, sentindo aquela pressão de quem sabe que a chuva não demora. Foi quando me dei conta do silêncio. O canto das cigarras sumiu de repente, nem vento tinha mais. Só restava aquele cheiro forte que eu nunca tinha sentido antes. Cheiro de barro molhado, mas um barro velho, podre, como de cova aberta há tempo demais. Levantei o rosto e olhei em volta. O campo estava vazio, mas no canto
Entre os paus secos da cerca caída, alguma coisa se mexeu. Meus olhos demoraram a entender. Era uma mulher, mas não era. A pele dela era barro grosso, rachado como o chão seco de verão, e cada rachadura parecia respirar. No lugar dos olhos, só 2 buracos escuros, fundos demais para ser coisa de gente viva. As mãos eram finas, com os dedos compridos demais, meio tortos, e a pele parecia puxada para dentro, como se as unhas e ossos tivessem virado raiz e se embrenhado no próprio corpo. Ela não andava como quem tem perna, ela deslizava, grudada no chão, como se a lama segurasse os pés dela. Fiquei parado, sem saber se respirava ou corria. O coração batia no pescoço, grosso, como quando criança corre de cachorro brabo. Me convenci que era só cansaço, invenção da minha cabeça, coisa de ficar sozinho demais naquele mato. Mas quando dei um passo para trás, ela deu também. Sem som, sem quebrar um graveto sequer. Não esperei mais. Larguei a enxada e tudo e corri, tropeçando sem olhar para trás, como quem sabe que atrás tem coisa que a gente não devia ter visto nunca. Corri daquele campo até em casa sem parar, a respiração curta e o peito ardendo como fogo. Tranquei a porta, sentei no banco da cozinha e fiquei olhando o chão, tentando convencer minha cabeça de que aquilo não era nada. Só cansaço e mato escuro pregando peça. Mas o cheiro veio junto. A casa, que sempre cheirou a fumaça e café frio, agora estava tomada por aquele mesmo cheiro de barro podre. Tentei varrer, joguei água na soleira, mas o fedor não saía. Fui deitar cedo, mas não dormi. Do lado de fora, no terreiro, eu ouvia um barulho de passo. Não era som de pé pesado, nem de bicho. Era aquele ruído molhado, de lama sendo pisada devagar, como quem arrasta os pés. Fechei os olhos, rezei o que lembrava, mas o som ficou ali, até quase de manhã. Quando o dia clareou, saí para ver. E foi então que achei as marcas. Pegadas fundas de barro saindo do mato e parando bem em frente à minha porta. Eram descalças, pequenas, mas com os dedos tortos, enterrados fundo demais na lama. Tentei achar explicação. Disse para mim mesmo que devia ser algum vizinho ou moleque curioso, mas a ideia não parava na minha cabeça. A lenda da mulher de barro, a mesma que eu ria quando criança, parecia grudada no meu pensamento como lama seca no pé. E quanto mais eu tentava esquecer, mais aquele cheiro me lembrava. O cheiro de barro podre não saía da minha casa nem da minha pele. Cada noite o som de passo no terreiro voltava, e cada manhã as marcas de lama estavam lá, como se alguém fizesse questão de me lembrar. Foi aí que resolvi procurar seu Ambrósio, um velho quase centenário que morava na beira do igarapé. Diziam que ele sabia de tudo que já aconteceu por essas bandas, até o que era melhor esquecer. Cheguei cedo, sentei no batente da porta e contei o que tinha visto e sentido no campo. O velho escutou calado, mascando fumo, o olho apertado, como quem remexe na memória. Quando terminei, ele cuspiu longe e disse que aquilo era coisa velha, mais velha que ele. Contou que, muito antes de eu nascer, nos tempos dos avós dele, houve uma seca braba que matou lavoura e bicho. A culpa caiu numa mulher chamada Maria Quitéria, que morava sozinha perto do campo. Disseram que ela mexia com barro, fazia boneco de gente e enterrava de cabeça para baixo para secar lavoura e adoecer gente. Um dia pegaram ela e mataram de qualquer jeito. Jogaram o corpo no meio do barro do campo, sem reza, sem cruz. Desde então, quando o sol desce e a terra esfria, ela sai do chão. E quem cruza o caminho dela, ela marca. E quem é marcado por Maria Quitéria,
Pode fugir para onde quiser. Nunca mais vai ter paz. Depois da conversa com seu Ambrósio, voltei para casa com o corpo pesado e a cabeça cheia. Tentei me convencer de que era só história antiga, dessas que o povo inventa para explicar o que não entende. Mas naquela mesma noite, acordei com o corpo gelado e o lençol grudado de suor. Levantei para beber água e quando acendi a lamparina vi. Meus pés estavam sujos de barro seco até os tornozelos, como se eu tivesse andado no campo. As mãos também, com a lama enfiada debaixo das unhas, igual raiz entrando em terra. Lavei no pote, esfreguei com sabão forte, mas o cheiro não saía. A cada manhã, a mesma coisa. O barro voltava, mesmo sem eu sair de casa. As unhas começaram a ficar escuras, como se apodrecessem por dentro, e a pele das mãos e dos pés abriu rachaduras finas, secas, que ardiam como fogo. O cheiro de terra podre tomava cada canto da casa, impregnando madeira e pano. Eu varria, lavava, rezava, mas nada mudava. Foi numa dessas noites que vi. Ao me abaixar para lavar o rosto na bacia, vi refletido na água o que estava atrás de mim. O rosto rachado de barro, os buracos fundos onde deviam estar os olhos e os dedos tortos descansando no meu ombro. A água tremeu com meu grito e a lamparina apagou com o vento que entrou, trazendo o cheiro de lama morta para dentro de mim. Não dava mais para fugir. O barro grudado na minha pele, o cheiro que não saía, as marcas que apareciam todo dia no terreiro, tudo me puxava de volta para o mesmo lugar. No fim daquela tarde, com o céu se fechando pesado, peguei a lamparina e o terço velho da minha mãe e fui até o campo. O sol ainda dava as últimas luzes por trás das árvores tortas, mas a terra já respirava aquele cheiro de podridão úmida. Cada passo meu parecia mais pesado, como se o chão me quisesse dentro dele. No meio do campo, parei. Coloquei a lamparina no chão, segurei o terço com as duas mãos e esperei. A noite caiu de uma vez, sem aviso, sem brisa. Só aquele silêncio grosso, como se o mundo prendesse o ar. Então ela veio. Saindo do escuro entre os paus da cerca, a mulher de barro deslizou até mim. Agora vi claro. A rachadura no peito dela tinha a mesma forma da rachadura na minha mão. O barro que cobria os dedos dela era o mesmo que me comia as unhas. Eu era dela, parte dela. Cada noite de sono perdido, cada cheiro de lama dentro da casa, cada rachadura na minha pele, era ela me puxando para dentro dela. Tentei rezar, mas minha boca se encheu de barro grosso, pesado, que entrou pelos dentes e desceu pela garganta. Ela esticou os braços, os dedos dela entraram no meu peito como raiz buscando terra. O chão abriu aos meus pés, molhado e escuro. Gritei o nome de minha mãe, mas o som saiu abafado, preso entre os dentes cheios de lama. A última coisa que vi foi o buraco vazio, onde deviam estar os olhos dela. E dentro daquele escuro, vi meu próprio reflexo. Na manhã seguinte, o céu clareou sem pressa sobre o campo úmido. Quem passou por ali viu só a lamparina caída, ainda suja de barro, e marcas de pés descalços indo e vindo, como se alguém tivesse caminhado entre a casa de Manuel e o coração do campo a noite inteira. De Manuel do Chico não acharam nada. Nem roupa, nem corpo, nem sinal de luta. Só o cheiro de barro velho ficou preso no ar por dias, grudado nas folhas, no vento e na madeira da casa vazia. Com o tempo, ninguém mais quis plantar naquela terra. Diziam que nas noites sem lua, quem passava por perto ouvia uma voz cansada chamando pelo nome da mãe.
E se alguém tivesse coragem de olhar bem no meio da lama, ia ver uma figura rachada, coberta de barro seco, com os mesmos olhos fundos e vazios. E o rosto de Manuel do Chico, esperando sua vez de puxar o próximo.